Olá, eu sou o pastor Isaías Silva. Nós estamos com dicas de exegese. Alguns irmãos nos pediram para falar sobre exegese e vamos falar nesse vídeo aqui, tá certo? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, entre agora no nosso canal e se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para notificações e também compartilhe, tá certo? Deixa o seu like e compartilhe com esse vídeo, tá bom? Vamos lá, exegese, a arte de interpretar. A hermenêutica interpreta a partir dos contextos, tá? Mas a exegese é uma maneira de interpretar de uma maneira mais profunda. A exegese bíblica mostra o sentido do texto quando o autor escreveu, para a época dos tempos bíblicos, para a época que o autor escreveu, dá sentido para a época dos tempos bíblicos, quando o autor escreveu o texto e o que o autor tinha em mente quando escreveu o texto. Tá certo? Por isso devemos fazer algumas considerações e fazer perguntas dentro do texto para chegar a fazer a exegese bíblica, tá bom? Primeira pergunta, quem? É a primeira pergunta que devemos fazer para fazer a exegese bíblica. Quem? Quer dizer, o autor. Quem escreveu o livro? Então você tem os livros históricos, nós temos os livros poéticos, os livros proféticos, biografia, história, as cartas e o Apocalipse. Então quem escreveu aquele texto? Foi Moisés, foi Daniel, foi Jeremias, foi Ezequiel? Sabemos que existiam os profetas literários e os profetas não literários. Os profetas literários são aqueles que escreveram, deixaram os escritos. Por exemplo, Jeremias deixou seus escritos, Daniel também, Ezequiel, né? Mas Elias não deixou escrito, então não era literário, né? Eliseu também não deixou escrito, então não era literário. Então o autor, a partir do autor. A segunda pergunta, para que possamos fazer uma exegese bíblica, é onde, local geográfico, aonde que o livro foi escrito. A segunda pergunta é quando, quer dizer, o tempo, né? Por exemplo, no caso dos profetas, foi pré-exílio, foi durante o exílio ou pós o exílio. Essa particularidade é muito importante para saber do que se trata o texto. É preciso descobrir o tempo que o texto foi escrito. Foi do Novo Testamento, do Antigo Testamento, foi antes da lei, foi depois da lei, é muito importante. A quarta pergunta é por quê? Quer dizer, objetivos que o texto foi escrito, tá certo? O objetivo e também para quem? O destinatário do texto. O texto foi escrito para Israel, foi para a igreja, foi para os gentios, foi para uma pessoa, foi um grupo de pessoas, foi para uma nação. Então, para quem o texto foi escrito, o destinatário do texto. Sem esquecer que devemos observar o contexto imediato, o contexto remoto. É muito importante na exegese bíblica você considerar o contexto histórico, cultural e principalmente o linguísticos, né? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais: o hebraico, o aramaico e o grego. É importante conhecer os termos principais, as expressões idiomáticas dos idiomas bíblicos: o hebraico, o aramaico e o grego. E a Bíblia está cheia de hebraísmo, que são expressões peculiares da língua hebraica, tá certo? Então, considerando tudo isso, é chamado de exegese. Você interpretar o texto bíblico para a época que o texto foi escrito, o que o autor tinha em mente quando escreveu aquele texto, tá certo? Se você não se inscreveu, entre no nosso canal, inscreva-se. Próximo vídeo vamos continuar falando sobre exegese bíblica. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.